Bom dia. O Senhor seja contigo nesta manhã. Amém? Eu vou falar sobre predestinação, destino de Deus para nós. O destino de Deus para mim e para você. Amém? E eu oro para que o Espírito de Deus te mostre o caminho para você entrar nesse destino. Em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Queria que você prestasse atenção nesse versículo. Que diz ali: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Leia de novo comigo. Porque aquele que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Predestinar significa alguém que está destinado antes de todas as coisas. Predestinado é alguém que já nasce com um destino para cumprir. E esse destino para cumprir não fui eu que escolhi, mas foi Deus que escolheu para nós, os filhos. E o destino que Deus preparou para que a gente cumprisse, para que a gente vivesse, qual é? Que eu me torne conforme ou semelhante ao Filho, a Cristo. O que é ser conforme a alguma coisa? Tomar a forma daquilo. Não é? Ser semelhante àquilo. Então, Deus, antes de qualquer coisa, Ele predestinou a Lucimar, a Beth, a Isabel, a Marlene, para que elas fossem e vivessem semelhante a Jesus Cristo. Logo, qualquer coisa que você viva diferente disso, você não está cumprindo o destino de Deus. Já passou pela tua cabeça? Por que você existe? Acho que pelo menos uma vez na vida todo mundo se pergunta, não é? Tem gente que se pergunta todo dia, toda hora. Tem uns que são mais questionadores. Mas pelo menos uma vez você já se questionou. Para que eu existo? Já perguntou isso para Deus? E eu descobri que eu não existo para ser uma boa professora de EBD. Não existo para isso. Eu não existo para ser uma boa cantora, uma boa tecladista. Eu não existo para ser uma excelente esposa, uma excelente pastora, mas o meu destino é ser semelhante a Cristo. Porque se eu for semelhante a Cristo, todas essas coisas que eu disse vão ser consequências naturais. Não é? E ao invés de eu viver perguntando por que eu existo, eu tenho que viver sabendo por que eu existo. Deus me destinou para viver conforme a vida de seu
Filho, se a imagem do Filho e eu oro para que o Espírito Santo já comece a te mostrar como que vive o Filho. Já está pensando como que vive o Filho? Como vive Jesus? Como Ele é? Não é um destino qualquer. Não é um destino qualquer. A gente vê no Evangelho de João, coloca aquela tela para mim aqui, Vlad. Eu separei 3 textos ali. No Evangelho de João, Jesus Cristo, como nós estamos falando daquele que nós temos que ser semelhantes, no Evangelho de João a gente vê Jesus Cristo se apresentando como aquele que é. No texto de João 8,12, ele diz que ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas. Preste atenção ali que está grifado o me, quem me segue. João 11,15 diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus se apresenta aqui no Evangelho de João como aquele que é, não aquele que faz ou aquele que tem. Vocês perceberam? Ele se apresenta como aquele que é, e não como aquele que faz, ou aquele que dá, ou aquele que tem, mas aquele que é. E se Jesus, que é o meu modelo, se ele se apresenta como aquele que é e não como aquele que tem as coisas, o meu foco tem que ser aquilo que ele será em mim e não o que eu terei dele. Dá para entender? Se ele é, a minha atenção tem que estar voltada para aquilo que ele vai ser em mim e não o que eu terei de benefício dele, mas o que ele será através de mim. Por quê? Porque já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20 diz que eu estou crucificada com Cristo. E a vida que eu vivo já não é mais minha. Assim como Jesus vivia a vida que não era dele, mas ele vivia para o Pai. A vida que eu vivo agora não é mais minha, mas a vida que eu vivo agora é a vida de quem? De Jesus que vive em mim. Você já parou para pensar qual a razão do Espírito Santo habitar em você? Pensa. Qual a razão do Espírito de Deus habitar em mim? Para falar comigo? Não, porque no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava e ele falava. Por que o Espírito Santo habita em mim? Qual é o propósito do Espírito Santo habitar dentro de mim? Qual a razão, senão que eu manifeste Cristo? Qual é a razão do Espírito Santo habitar na Isabela, no Guilherme, senão a de manifestar a vida do Filho? Então Deus, ele coloca um destino para você cumprir e te dá a maneira para você cumprir. Como é que você cumpre o destino que Deus te deu? Através do Espírito que habita em você. Por mim mesma, eu não sei ser semelhante a Cristo. Por força minha, eu não sei ser semelhante a Cristo. E eu não sei manifestar Cristo por mim mesma. Mas o Espírito que habita em mim é esse que vai manifestar Cristo. Eu li uma coisa interessante essa semana,
de um escritor, um homem de Deus que se chama John Stott. Uma pessoa, um homem que eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve. E ele, numa das coisas que ele escreve, ele está falando sobre sermos semelhantes a Cristo. E aí eu vou ler um trechinho do que ele escreveu para você poder compreender melhor. Ele diz assim: quanto a ser semelhante a Cristo, será que isso é alcançável? Por nossas próprias forças é evidente que não. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para habitar em nós e nos transformar de dentro para fora. Aí ele diz assim: não adianta me darem uma peça do Shakespeare, como Hamlet, e me mandarem escrever algo semelhante. Esse é o John falando. Não adianta me darem uma peça de Shakespeare e pedir para que eu escreva algo semelhante. Shakespeare era capaz, eu não. Também, da mesma forma, não adianta me mostrarem uma vida como a de Jesus e me mandarem a viver igual. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse entrar em mim e viver em mim, então eu seria capaz de escrever as peças como as dele. Da mesma forma, se o Espírito Santo pudesse entrar e habitar em mim, então eu seria capaz de viver uma vida como a de Jesus. Entende qual é o propósito do Espírito Santo? De escrever as peças de Deus. Ele me predestinou para que eu pudesse viver de acordo com o Filho, com a ajuda do Espírito Santo. E aí, como a gente está falando de ser semelhante, eu queria trazer uma reflexão para vocês do que é imitar Cristo, ou imitar alguém, e do que é ser conforme alguém, ou conforme Cristo. Porque em Romanos fala conforme, né? Conforme tomar a forma de algo. Vamos pensar aqui. Para imitar alguém, o que é necessário? Conhecer essa pessoa, olhar para essa pessoa. Não necessariamente é preciso ter vínculo com essa pessoa. Eu posso imitar alguém à distância. Eu posso imitar alguém por um livro que eu estou lendo dela. Não posso? Eu posso comprar um livro, 10 maneiras de... sei lá. 10 maneiras de arrumar dinheiro fácil. Sei lá. 10 maneiras de viver feliz. Tarará. Eu compro um livro, não conheço necessariamente aquele autor, aquele escritor, e eu posso me dedicar a ler aquele livro e posso fazer o que aquele livro está falando. E aquele resultado pode, então, acontecer comigo, certo? Não é? Então, para imitar alguém, eu não preciso de proximidade nem de vínculo, eu posso imitar à distância. Então, para imitar, basta conhecimento, certo? E para me conformar a alguém, o que é necessário? Mais do que proximidade, é necessário junção, fusão. Não se sabe mais quem é quem. Já estudaram na escola o que é fusão de elementos, já? Fusão de duas coisas se torna uma coisa. A conformação é quando existe uma coisa só. Enquanto na imitação eu tenho que olhar para o outro ou para o livro para ver como ele faz e imito o comportamento dele, na conformação, a forma do outro muda a minha forma e então a minha ação é a vida desse outro através de mim se manifestando.
Imagina só, quando a gente faz um bolo, todas as meninas aqui já devem ter feito bolo, né? Quando a gente faz uma massa de bolo lá no liquidificador ou na batedeira, e aí você tem essa massa do bolo e você vai colocar o bolo na forma, certo? Quando você coloca essa massa na forma, quem toma a forma de quem? A massa assume a forma da forma. Isso é estar conforme a alguma coisa, conforme a alguém. O que não pode acontecer, seria muito engraçado, é que a massa do bolo não tem vida própria, porque o que não pode acontecer quando essa massa é colocada na forma de buraco no meio, sabe forma redonda com aquele buraco? Ela se rebelar porque não quer ter buraco. Porque ela quer ser quadrada. Ela se rebela. Aí ela não quer entrar na forma. Mas tomar forma, quando a gente está falando aqui de Cristo, é tão natural, é tão espontâneo, é tão natural, que essa massa, ela toma a forma dessa forma. E é muito legal que quando o bolo fica pronto, você já não sabe mais o que é massa, o que é a forma. Porque a massa tomou a forma. A conformação é algo que acontece de dentro para fora. E é obra do Espírito Santo. A imitação é apenas algo de fora, que vem como um conhecimento. Se quando eu olho ali para aqueles textos de João, especialmente para João 14,6, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu chego à conclusão de que aquilo que eu tenho que seguir, a verdade que eu tenho que seguir, não é mais um livro que eu compro 10 passos para entrar na eternidade. Quando eu olho para João 14,6, o que eu descubro? Que a verdade não é um mapa, não é um conjunto de regras, mas a verdade é o quê? Uma pessoa. E se a verdade é uma pessoa, e se a verdade é Jesus Cristo, não basta eu conhecer um livro, não basta eu conhecer a Bíblia. Enquanto a verdade é um mapa, enquanto a verdade é um conjunto de regras, enquanto a verdade é uma religião, ok você estudar um livro. Mas quando você entende que a verdade não é um papel, quando a verdade você descobre que ela é uma pessoa, isso exige de mim o quê? Além do conhecimento, um relacionamento com essa pessoa. Entendem? Eu não posso só conhecer, eu preciso me relacionar. Esse espírito que habita em mim, eu preciso me relacionar com ele. Não dá para só imitar. Não dá para só ficar à distância. Tem pessoas que conhecem muito bem as Escrituras, mas não têm a vida do Deus da Escritura. Tem ateu que conhece a Escritura muito bem. Tem crente que conhece a Escritura muito bem. E imita o que está escrito na Escritura. Para ser um crente moralmente correto. Uma pessoa ética. Mas não é isso que diz lá em Romanos 8:29 que eu tenho que cumprir. Eu tenho que manifestar a vida do Filho, viver a imagem de Cristo. Então não basta eu conhecer a Escritura, eu tenho que conhecer o Deus da Escritura.
a vida que tem nessa palavra que está dizendo lá, eu tenho que experimentar. João 5, coloca para mim, Vlad, 39 e 40. É um texto que Jesus está ali repreendendo. É muito interessante esse texto. Olha o que Jesus diz aí. Que as pessoas examinam as Escrituras porque entendem o quê? Porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de Jesus. 40. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ele está dizendo o seguinte: vocês procuram as Escrituras porque vocês consideram que nelas tem a vida. E vocês procuram as Escrituras para imitar as Escrituras, considerando que nelas tem a vida. Mas vocês não querem vir a mim para ter a vida de verdade. O que Jesus está dizendo? Vocês estão só querendo me imitar, só conhecer. Vir a mim? Jesus está falando de relacionamento. Ir após Ele, conhecê-lo. Se eu o conheço, é natural que eu manifeste Cristo. Mas se eu conheço apenas a Escritura, eu posso até ser uma pessoa que anda de maneira correta. Muitos andam de maneira correta. Só que Jesus pede além disso para nós. Andar de maneira correta, não quero que você se escandalize ao ouvir isso, mas até quem não tem Jesus vive. Sem Jesus eu posso viver de maneira correta e ética. Eu posso ser moralmente correta sem Jesus. Sabia? Então eu tenho diante de mim duas situações. Ou eu tomo a forma do mundo, ou eu tomo a forma de Deus. Tomando a forma do mundo, a Bíblia, Jesus me repreende quanto àqueles que tomam a forma do mundo. É um versículo muito conhecido. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo. Não é para ser igual ao mundo. Não é para entrar na forma do mundo. Mas é para renovar a mente. É para mudar a maneira que pensa. Olha, eu converso com muitas pessoas, principalmente pais, né, de crianças. E por conta, às vezes, das festas que acontecem durante o ano, Páscoa, Carnaval, Natal, e festa disso, festa daquilo, comemoração na escola, dia disso, dia daquilo. E aí as pessoas, às vezes, vêm me perguntar o que eu penso, tal. E aí sempre essas pessoas, elas respondem assim. É complicado, né? Porque todas as crianças vão. Todas as crianças comem. Todo mundo compra. Todo mundo vai. Mas todo mundo tira foto. Todo mundo fala isso. E aí eu sempre pergunto uma coisa. Você é todo mundo? O teu filho é todo mundo? Mas todo mundo vai fazer. Todo mundo vai pular. Eu não sou
todo mundo. Você é todo mundo. Porque a gente tem tido mais cara, infelizmente, do mundo do que a forma de Deus. O teu filho é todo mundo, mas às vezes o que a gente está ensinando para a criança é que ele é todo mundo sim, e que ele precisa ser igual a todo mundo para não traumatizar. Ao invés de ensinar para ele que ele não é todo mundo, e que a Bíblia diz outra coisa a respeito daquele assunto. Mas a gente tem medo. Não tomai a forma do mundo. Se eu tomar a forma do mundo, eu não vou manifestar nunca Cristo. Ou eu tomo a forma do mundo, ou eu tomo a forma de Deus. 2 Coríntios 3,18 é um texto muito precioso, muito profundo, muito sério. Tomando a forma de Deus. Olha que lindo esse texto. Diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Preste atenção. A glória do Senhor refletindo em mim. Tem outra tradução que diz, contemplando a glória do Senhor. Você está contemplando o Senhor. Quem contempla está longe ou está perto? Hã? Alguém contempla alguma coisa longe? Quem contempla está perto. Contemplação está falando de intimidade, de estar perto. Quando eu contemplo a glória do Senhor, essa glória, ela volta para mim, reflete em mim como um espelho. E o que acontece comigo? Eu sou transformado num único culto. De uma vez só. De glória em glória. Dia após dia. Mas se eu não estou contemplando, a glória não tem como me transformar. Se eu estou longe, a glória do Senhor não tem como me transformar. Se eu só sou um imitador de um livro bom, se eu sou só imitador das Escrituras, a glória do Senhor não tem como me transformar. E essa glória vai me transformando segundo a imagem do Filho de Deus. Olha isso. Eu me exponho à glória do Senhor, contemplo. E o que é essa glória de Deus? Consegue vislumbrar o que é a glória? Essa glória voltando para você? É o Deus Santo refletindo em você. É o Deus justo refletindo em você. É o Deus Todo-Poderoso refletindo em você. É o Deus amoroso, misericordioso refletindo em você. E cada vez que você contempla, a glória reflete em você. E um dia você está odiando. Um dia você está se rebelando. E conforme essa glória vai refletindo em você e você vai se expondo a esse Deus, esse ódio vai se transformando em amor, em compaixão. E você então pode refletir a glória do Senhor para os outros. Porque Ele me chamou, para quê? Para manifestar a vida do Filho. Jesus Cristo contemplava o Pai. E manifestava o Pai. Como que
que eu posso... Como é possível que essa imagem de Cristo possa ser moldada em mim? Como é possível essa semelhança de Cristo na minha vida? Eu elegi aqui duas coisas. Através da comunhão, que a gente está falando aqui de contemplação, e através da aprovação. Através da comunhão a gente já falou um pouco. Mas enquanto eu busco comunhão com Deus, estou na presença dEle, o Espírito de Deus, a gente está crescendo. Eu vou crescendo em comunhão com Deus, eu vou amadurecendo. E a comunhão fala também de tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Então a comunhão me proporciona isso, que eu cresça em Deus. E a segunda coisa que eu quero que você entenda que é de Deus quando acontece na sua vida, é a aprovação. Na comunhão, a gente cresce. Na aprovação, Deus nos purifica. Nos purifica para que eu possa continuar crescendo. A aprovação é Deus tratando no meu caráter. É Deus tratando na minha vaidade, no meu orgulho, na minha teimosia. Quando eu passo pela prova, pela aprovação, Deus está removendo aquilo que não presta, impureza do meu coração e do seu. Olha que interessante. Vocês sabem como um metal, um ouro, é fundido? Como é feita a fundição de um ouro? Queimando. O fundidor pega esse metal e num fogo de altíssima temperatura queima esse metal. E ele queima esse metal até que, presta atenção no até que, queima bastante. E sabe quando o fundidor sabe que já está bom, que o ouro tá pronto, que removeu todas as impurezas? Quando ele se vê na peça. Quando a peça reflete a imagem dele. O ouro fica pronto quando ele se vê. Olha que interessante. Em Malaquias 3:3, diz que Deus é o fundidor. E ele está lá, vamos dizer assim, com o nosso coração no fogo. Olha o que diz em Malaquias 3:3. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, para que tragam ao Senhor ofertas de justiça ou retidão. Sabe quando você vai ficar bom, quando você vai ficar pronto? Quando Cristo, olhando para você, se vê em você, e você refletir Cristo. Por isso, a aprovação é algo de Deus. Por isso que Paulo falava para a gente se alegrar na tribulação. Quando a gente não está na aprovação, a gente até fala amém, aleluia. Quando a gente fala isso, né? Quando a gente está na aprovação, que o fogo está queimando, está o cheiro. A gente faz aquele amém torcido assim que nem consegue. Mas olha que lindo. Deus te provando o teu coração, até que ele se veja na peça. E você então reflita Cristo. Quem foi provado dessa maneira até o último segundo? Quem? Jesus, o Filho. Não foi? Ele foi provado no fogo até que
Deus visse a imagem dele nele. Ele se humilhou, se esvaziou, morreu. Ele na mão do Deus que trata o ouro. Por isso é de Deus quando somos provados. Olha o que diz em 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha isso. A prova da vossa fé, que é mais preciosa do que ouro, embora provada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na manifestação de Cristo Jesus na sua vida. Quando a gente lê o Romanos 8:29, que é o propósito de tudo isso que eu estou falando, quando a gente lê um versículo antes, o versículo 28, a gente entende melhor isso que eu estou falando de provação. Porque o versículo 28, muitas vezes a gente fala ele até isolado do seguinte. O versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Qual o propósito? Está no versículo seguinte. Presta atenção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo um propósito. Qual o propósito? O propósito de fazer com que a Jane seja semelhante a Cristo, a Jesus Cristo. Se todas as coisas cooperam para o meu bem, até as coisas ruins cooperam para o meu bem? Até as provações cooperam para o meu bem? Até o desemprego coopera para o meu bem? Até a falta de uma coisa coopera para o meu bem? Até a morte de alguém coopera para o meu bem? Até a aflição coopera para o meu bem? Até o fogo coopera para o meu bem? Sim ou não? O fogo coopera para o meu bem. Tudo o que acontece na minha vida vai cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. Da próxima vez que você for provado, dê glória a Deus. Porque você vai sair da provação mais parecido com Jesus. Não se rebele na provação. Se sujeite. Deixe o Espírito Santo tratar. Deixa o fogo de Deus tratar com você. Porque se você viver uma vida que não é a de manifestar Cristo, é uma vida que não teve nenhum sentido. Se você passar a tua vida buscando o que não é eterno, você vai passar a tua vida perdendo o seu tempo. Você pode passar a sua vida fazendo coisas boas, fazendo boas obras. Jesus não chama a gente para fazer boas obras. A gente faz boas obras porque a gente manifesta Cristo. Mas não adianta fazer boas obras e não manifestar Cristo. Boas obras qualquer um faz. Boas obras qualquer um que tem dinheiro faz. Mas fazer uma boa obra enquanto eu manifesto Cristo, esse é o meu destino. Foi para isso que eu nasci. E se eu nasci para viver como filho, qual é o resumo da vida do filho? Ele viveu para Deus. Ele viveu para Deus. Manifestar Cristo é viver para Deus.
é viver por causa dele, é viver por ele, é viver para ele. Romanos 11, 36. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Se você não entrar nesse lugar, desse destino, a tua vida será em vão com Deus. Será em vão. Quando algo te acontecer, pense que essa coisa vai estar cooperando para o propósito de Deus. Aos que antes conheceu, os chamou para serem conformes o seu Filho. Eu sei porque Deus me criou, me escolheu e me chamou. E Ele me deu o Espírito de Deus como a provisão para cumprir o propósito de Deus. Ele habita em você para fazer a obra no teu coração, para que então Cristo seja manifestado e glorificado. Amém? E por causa desse destino que a gente tem, a gente não é todo mundo. Lembre-se disso quando você tiver que fazer uma escolha para você ou para o teu filho. Quando você tiver que fazer a próxima escolha, pense, isso vai me conformar ao mundo ou a Deus? Eu deixar o meu filho fazer isso vai fazê-lo igual ao mundo ou parecido com Deus? Tenha isso em mente, porque nós não somos todo mundo. Amém?